queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória. Agora vamos dividir as vozes. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Saudamos todos os irmãos e irmãs presentes e também aqueles que nos acompanham via internet, que impedidos de estar conosco, estão assistindo a palavra de Deus nesse momento. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Estão me ouvindo bem? Mateus, capítulo 13, versos 31 a 33. Mateus 13, 31 a 33. Também nós leremos durante a mensagem, na verdade, Lucas capítulo 13, 18 e 19. É a mesma parábola colocada no contexto de Lucas, no Evangelho de Lucas. A irmã Jaqueline está distribuindo às crianças aí, para que participem ativamente do culto e da pregação da palavra. Qual é o espaço dado em suas orações para a súplica pela concretização do reino de Deus? Qual espaço que o reino de Deus e a concretização dele ocupa nas suas orações diárias? Não estaria a igreja, em suas orações, se arrastando pelas coisas deste mundo e esquecendo-se do reino dos céus? Tendo como modelo a oração do Pai Nosso, registrada em Mateus 6, você pode concluir que o pedido pela plenitude do reino de Deus deve estar presente nas nossas orações. Ele ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E isto confere com o que Jesus ensinou neste mesmo capítulo. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes nas orações, as coisas que serão acrescentadas ocupam todo lugar e o reino fica em segundo plano. Qual é o espaço na sua súplica pela concretização do reino de Deus, para que a vontade de Deus seja plenamente manifesta nos céus e na terra? Vamos ler a parábola. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida, a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O meu assunto hoje é sobre a força e a influência do reino de Deus. O objetivo da mensagem é encorajar os irmãos na fé em Jesus Cristo, mas também encorajar aqueles que ainda não se arrependeram dos pecados, para que se arrependam. Aos convertidos, que Deus os impulsione a fazer avançar o reino de Deus, por meio do seu compromisso na missão evangélica. Observando o contexto dessa parábola, nós temos a parábola do semeador,
no contexto de Marcos, temos a parábola da semente, do joio do campo, da mostarda e do fermento. Essas parábolas que estão aqui tratando de um único assunto, que é o reino de Deus. Todas elas ensinam em perspectiva como o reino de Deus se desenvolve até a colheita final. O reino de Deus, como já expliquei, ou reino dos céus, significa Deus em ação. A vontade dele sendo executada no céu e na terra, na história e na sua vida, para atingir seu propósito. Este reino é supranacional, ou seja, ele não se restringe a fronteiras geográficas, nem cultura, nem língua. Este reino também é supratemporal. Ele não é como um dos governantes deste mundo, em que a morte põe fim ao seu governo. Qual é a mensagem central do reino de Deus? Lemos durante a liturgia. Arrependei-vos dos seus pecados e crede no Evangelho. Este é o cerne, é o ponto central. O arrependimento do pecador. E qual é o seu propósito? A redenção de toda a criação. No sentido integral da palavra, Deus agindo no céu e na terra, inaugurado por Jesus Cristo. Ide e diga a João: os cegos vêm, os coxos andam. Aos pobres é anunciado o reino de Deus. Os presos, cativos, são libertos. Assim, digam a João, agora uma paráfrase interpretativa: o reino de Deus chegou pelo meu dedo. Até os demônios são expulsos, porque o reino de Deus é chegado entre vós. A mensagem central, arrependimento. O propósito central do reino, a redenção de toda a criação. Cada uma dessas parábolas, em seus contextos, tem seu foco. Na parábola do semeador, Jesus explica por que a palavra semeada é rejeitada por alguns e acolhida por outros. Na parábola da semente, que lemos em Marcos, ensina como o reino de Deus secretamente atingirá a sua plenitude até a colheita. Na parábola do joio, que é o contexto dessas parábolas que eu li hoje, mostra que o reino de Deus é semelhante a um campo que comporta temporariamente uma mistura de boa semente com erva daninha, com joio. Esta parábola do grão de mostarda e do fermento aparecem no contexto de Marcos e de Lucas. E elas indicam que o reino de Deus se desenvolve, principalmente em Mateus e Marcos. Essa é a ideia principal. Assim como a parábola da semente, que o reino de Deus é insignificante, aparentemente insignificante, e se desenvolve até alcançar sua plenitude. Porque Mateus, o evangelista, incluiu estas parábolas aqui no meio da parábola do joio e do trigo. Você já parou para pensar nisso? Eu preguei a parábola do joio e do trigo e você percebe que Jesus começa a contar a história, conta mais duas parábolas e explica do joio. Por quê? Pelo fato, queridos, de que Jesus está nos mostrando que elas têm estreita relação. Unindo aquelas duas ideias, que do trigo e do joio,
ensina que o reino de Deus abarca ervas daninhas que crescem no mundo e também a sua própria semente boa. Este reino parasita compete com o reino de Deus. E muitas vezes o reino parasita parece obter vantagem. Como pode Deus reinar com tanta desgraça? Parece obter vantagem. E talvez essa dúvida também tenha no seu coração. E é para isso que Mateus registra aqui. No sentido de que, ainda a princípio, o reino de Deus pareça ser insignificante, ou até mesmo invisível aos nossos olhos, ele já é poderoso e já é influente. Poderoso como o grão de mostarda, micro, pequeno, e influente como o fermento. Diante desta breve contextualização, passemos à exposição da mensagem. Qual é a mensagem geral desta parábola? Qual é a mensagem geral desta parábola, o central? Que o reino de Deus já está em operação e nada o deterá. O reino de Deus está em ação e nada o deterá. O foco é explicar como ele age discretamente. Uma sementinha pequenininha que germina e cresce, mas que se torna visível e grandiosa. Aqui nesta parábola, Jesus enfatiza a soberania de Deus e o potencial do reino de Deus. Aquilo que está oculto, aquilo que é pequeno, redundará na conclusão da obra do reino de Deus. Assim como o fermento, que uma pitada pequena, insignificante, se torna invisível no meio da massa, mas que sem ela, a massa não cresce. E Jesus então compara o reino de Deus com um grãozinho de mostarda e com o fermento. O fermento da época não era o pozinho, era um pedaço da massa que já estava azeda. Ela usava esse pedacinho da massa que estava azeda, misturava a nova massa para fazer fermentar. Então Jesus compara em semelhança quanto à natureza do reino de Deus e o seu valor. Quanto à natureza do reino de Deus, ele é dinâmico, ele não é estático. Ele tende a progredir e crescer. Parábola do grão. Mas ele também se desenvolve e influencia. Parábola do trigo. Ele é influente, poderoso, mas é discreto. O reino parasita é amostrado, mas o reino de Deus começa discreto. Que nem o mineirinho. Tem mineiro aqui? Vai comendo pelas beiradas. Mas ele se desenvolve e cresce. Então, 31 e 32 se assemelha a uma minúscula semente que se torna uma planta grande. Professores de EBD, quando forem ensinar essa parábola, cuidado com o Google. Eles colocam lá a parábola da semente, aparece uma sementinha, que é a semente de mostarda, e uma árvore que parece um carvalho. Não é isso, tá? A planta da mostarda cresce, mas é cerca de 1,5 m, 2 metros só, tá bom? Mas é grande, se comparado ao tamanhozinho da semente. E esta árvore, Jesus diz, abriga aqueles que nele se refugiam. O reino de Deus é sobre todos. Um reinado infinitamente superior aos humanos. Foi o que nós lemos em Daniel. Nabucodonosor teve um sonho que uma árvore cresceu.
E aquela árvore se tornou enorme, enorme, e comportava todas as nações para alimento e sombra. E ali nós sabemos que esta árvore aponta para a chegada do Messias, o Cristo, que inaugura este reino. E Jesus aqui retoma esta palavra: onde as aves vêm, fazem seus ninhos e buscam refúgio e buscam paz. Cristo Jesus. E ele está falando isso para os discípulos. O reino de Deus é discreto, mas ele, quando alcança sua plenitude, é maior do que as hortaliças. E apesar do joio crescer no mundo, não se engane, o reino de Deus está se desenvolvendo em poder e extensão, por meio do Espírito e da semente que é plantada. Ainda, a parábola do fermento assemelha-se um pouco de fermento que depois de misturado fica imperceptível, mas faz a massa crescer. Quem é este fermento? Senão o próprio Jesus Cristo. Jesus é o início da profecia que se cumpre, da chegada do reino. É o que ele disse aos homens. Hoje se cumpriu a palavra que Isaías disse. Os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é anunciado o reino de Deus, os cativos são libertos. Eu sou o reino de Deus. Olhem para mim e sejam salvos. Se abriguem em mim e terão paz. Corram para mim e terão descanso para as vossas almas. Ninguém pode oferecer isso a você, senão só o Filho do homem, Jesus Cristo Senhor, como o profeta Daniel anunciou. Um poder oculto, dificilmente reconhecido por alguns, está discretamente se desenvolvendo. Como o poder da semente que germina na boa terra, produz extraordinariamente. Então a mensagem segundo Mateus: ainda que o joio se destaque, o reino dos céus está crescendo. Ele parece ser insignificante, mas ele alcança seu ápice, tornando-se o maior de todos. Ainda que ele seja invisível, sem ele não há desenvolvimento. E se nós olharmos para o registro de Lucas, ele usa com o mesmo sentido, mas Lucas aplica com outro significado, que eu quero compartilhar com vocês também neste ponto. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 13, 18 e 19. Lucas capítulo 13, versos 18 e 19. Nós temos aqui, no versículo 18 a 21, as duas parábolas que eu acabei de explicar, com o mesmo significado, mesmo sentido. Mas Lucas coloca essas parábolas em outro contexto, porque ele tem outro objetivo na aplicação desta palavra. No capítulo 13, Jesus está falando sobre o arrependimento. Que os galileus, alguns achavam, os judeus de Jerusalém se achavam menos pecadores que os galileus. E Jesus os censura dizendo no versículo 3, não era 13:3, não era, eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então os de Jerusalém se achavam
menos pecadores que os galileus por serem uma raça misturada. Jesus diz, não, vocês precisam de arrependimento também. Ainda, nesta mesma questão, Jesus usa outro exemplo no versículo 4, mas com a mesma ideia. Versículo 5. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que significa perecereis? Sereis condenado ao inferno e sofrimento para toda a eternidade, se você não se arrepender dos seus pecados. É isso que Jesus está dizendo para os judeus de Jerusalém que se julgavam o top, a nata da igreja. Bom, nesse contexto, o Senhor Jesus conta uma história que é da figueira estéril. Jesus planta uma figueira, ela brota, mas ela não frutifica. Jesus conta essa história. Fala, há muito tempo eu já vim aqui para colher frutos e eu não encontro fruto nela. E o versículo 9 diz, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandá-la cortá-la. Referindo-se a quem? Aos judeus de Jerusalém, que apesar de terem contato com o reino de Deus, não frutificavam para a fé e não se arrependeram. Vocês serão condenados, vai ser cortado. Veja só a mensagem de Jesus, a mensagem do reino, arrependimento. Diante desse quadro, Lucas narra uma história. Eu lerei com vocês o verso 10 a 17. Ora, ensinava Jesus num sábado numa sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Talvez seja você aqui. Havia 18 anos. E andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Versículo 11. Vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Que maravilha, hein? E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Uma mulher encurvada, 18 anos, se endireitou, porque Jesus, por sua palavra, a curou. Mas olha a resposta dos judeus de Jerusalém, os religiosos. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurado e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Então aqui é um misto de enfermidade física e enfermidade espiritual. A enfermidade espiritual é que curvava esta mulher. Tendo ele dito essas palavras, todos seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Jesus prega o arrependimento, conta uma parábola que denuncia a rejeição dos judeus ao ministério e mensagem de Jesus. Na sequência, narra uma cura. Jesus, com poder e compaixão de uma mulher que, além de enferma, endemoniada, era desconsiderada na sociedade. Jesus a cura. E ela, depois de prostrada por 18 anos, anda com alegria. Os religiosos, o que fazem? Torcem o nariz. E o povo se alegra, vibra e diz, glória, glória, aleluia, de todo o coração. E aí então Lucas coloca essas duas parábolas na sequência. O que Lucas está querendo dizer com essas parábolas?
que apesar do caos prefigurados nesta mulher, do demônio, da enfermidade, da dureza de coração, da insensibilidade, apesar do caos, o reino de Deus está diante dos olhos das pessoas. Nem todos conseguem ver. Alguns rejeitam, blasfemam, criticam. Alguns rejeitam a mensagem, rejeitam os sinais, ao passo que outros dão glória e louvor a Deus, porque vem no meio do caos o reino de Deus ser estabelecido. Jesus, sozinho, um homem de uma região desprezada, Nazaré, inaugura o reino e que caminha à consumação. Este reino pequeno, por um homem desprezado, tornou-se como um grão de mostarda, o menor dentre todas as sementes, mas entre as hortaliças a maior de todas. Ainda que discreto como o fermento, faz a massa crescer. Este reino de Cristo é o reino de libertação. Libertação do oprimido, libertação do enfermo. É o reino de descanso a quem está cansado. É o reino de cura para quem está encurvado. Um começo pequeno que chegou até nós. E há de estender-se até o dia da ceifa. Um aparente caos. O joio crescendo desmedidamente. E Jesus então ensina através de Mateus e Lucas. Vocês precisam tomar cuidado. Primeira aplicação. Para não estarem insensíveis espiritualmente. Lucas usa esta parábola no contexto de cura para condenar a insensibilidade dos fariseus, que não conseguem perceber os sinais de que Deus está agindo na vida das pessoas, Deus está salvando o pecador, apesar do caos. Cuidado, irmã, cuidado, irmão, líderes, presbíteros e diáconos. Principalmente nós, liderança, para não nos tornarmos insensíveis aos sinais do reino, de que Ele está presente. Ainda que minúsculo, mas Ele está presente. Ele se estende e com poder influencia as vidas. Através da semente do Evangelho. Não é você, não sou eu, é o Evangelho. Cuidado para não tornar-se um insensível espiritualmente. Que diante do caos que está na sua casa, diante do caos da sociedade, diante do caos da sua saúde, você diga: onde está este reino? O reino está ativo, operante, mas não é visto por muitos. Uma segunda aplicação. Ainda que de forma insignificante e discreta, Deus está agindo no mundo, encaminhando todas as coisas para a redenção. Deus está encaminhando todas as coisas para a redenção, agindo no mundo. E você faz parte desse processo. Cada um de vocês. São instrumentos nas suas mãos. Pessoas insignificantes que falam: nós vai, nós fumo, nós voltemos. Fala, como é que é? Não me corrige que eu falo do jeito que eu querer. Não há problemas. Deus transformou Pedro num pregador profícuo e poderoso. Pescadores desprezíveis da Galileia
para anunciar o seu reino. No final, nós veremos o impacto do evangelho com o qual contribuímos. Voltando-se aos pequenos grupos, aquele trabalho de evangelização pessoal em 5 encontros. Você no seu trabalho, na sua casa, em todas as manifestações que temos como reino de Deus. Pode parecer insignificante, mas não é. Mas você precisa estar nisso. Deus o chamou para isso. Em terceira aplicação. Mesmo as coisas que começam de forma simples, chegarão à sua plenitude. Através dos pequenos começos. Semeie a palavra, um folheto, uma oração, uma visita, um presente, um convite à igreja. De forma particular, em cada parte, a igreja invisivelmente vai influenciando. Assim, quando as pessoas se entregam aos propósitos de Deus, mesmo as coisas mais simples tornam-se grandes. Não é coach, pregação, vocês estão entendendo aqui, né? Quando você se entrega aos propósitos de Deus, mesmo coisas que são simples, pequenas e desprezíveis, chegam à plenitude. Se nós perdermos de vista esta doutrina, nós vamos capitular, cair. São muitas decepções, são muitas tristezas, são ataques, é copo caindo no púlpito. E minha última aplicação. Você que está encurvado, encurvada, há tanto tempo procurando ajuda. Talvez sem esperança de qualquer coisa parecida com isso. Um reino de paz. Um reino que nos abriga. Um reino que está acima de todo reino. Nesta manhã você pode arrepender-se dos seus pecados. Porque você é pecador, você é pecadora. E você, se não se converter dos seus pecados, como lemos, pode ser cortado, lançado fora. Mas se você se arrepender, e hoje, se o Espírito abrir os seus olhos para o que Deus está fazendo no seu reino, e vir a Cristo, você entenderá bem o que é participar deste reino. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá.
sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor.